Muito bom. Então, vamos falar sobre os exercícios de ETVSO. Quem já viu essa sigla, ETVSO, saiba que nós estamos falando de exercícios de trato vocal semi-ocluído. Por que nós vamos falar sobre esses exercícios? Porque esses exercícios, eles equilibram a adução das pregas vocais. O que é isso? É a quantidade de musculatura vibrante se fechando, se tocando que eu tenho quando eu produzo a minha voz. Então, esses exercícios equilibram essas forças, essa musculatura. Que mais? Eles melhoram a coordenação entre produção de voz e ar, coisa que é fundamental para nós cantores. Eles melhoram a ressonância da nossa voz, né? Quem está buscando, eu quero volume, minha voz não tem projeção. Pois é, esses exercícios vão ajudar nisso. Eles aumentam o conforto da produção vocal. Eles melhoram a nossa técnica vocal. E muito, eles promovem o correto funcionamento da produção da voz. Ou seja, os exercícios de trato vocal semi-ocluído são exercícios fundamentais. Eles são usados, inclusive, muito na recuperação de vozes. Ou seja, quando a gente tem algum probleminha de uma fendinha, alguma coisa, os exercícios de trato vocal semi-ocluído, eles entram muito na rotina de exercícios, né, de tratamento de fonoterapia do cantor. Então, são exercícios fundamentais para nós, cantores. Na semana da voz, eu tô com a semana da voz na cabeça. No treinamento Asas da Voz, por exemplo, vocês têm um treinamento de trato vocal semi-ocluído, um exercício lá, né, que é o U soprado. Aqui eu vou dar mais alguns exemplos de exercícios de trato vocal semi-ocluído, ok? O primeiro exercício é aquele que a gente conhece, assim, logo quando começa a estudar canto, o primeiro exercício que a gente entra em contato com ele é um exercício de trato vocal semi-ocluído, a famosa vibração de lábios. O que muita gente não sabe é que pode estar fazendo vibração de lábios da maneira incorreta, tá? Então, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente de fato deve fazer vibração de lábios. Qual o outro exercício de trato vocal semi-ocluído? Exercício de vibração de língua. Exercício também muito fundamental e que também muita gente faz errado. O que mais? Fricativo sonoro. É o Z de zabumba. O Z é um excelente exercício de trato vocal semi-ocluído. E o outro exercício que vocês também conhecem é o humming, o M com a boca fechada. Porém, a gente vai fazer ele de um jeito um pouquinho diferente, tá bom? Então, eu quero mostrar na prática como esses exercícios funcionam, mas não só isso, eu quero que vocês já comecem a medir os resultados que esse exercício causam aí nas vozes de vocês, tá? E para isso a gente vai precisar de duas coisas. A primeira coisa é um lápis ou uma caneta, tá? Tenha um lápis ou uma caneta aí pertinho de você. E a outra coisa é o celularzinho para a gente gravar o áudio da nossa voz, tá? Quem tá usando o celular na chamada, pega o celular do companheiro, grava uma coisa, manda para a filha, para o marido, enfim. O que vocês vão gravar? Vocês vão gravar um trecho de uma música qualquer. Uma música que vocês têm aí no repertório de vocês. Pode ser algo que vocês estão estudando agora, pode ser algo que vocês já cantem há algum tempo, pode ser algo que de repente tem alguma dificuldade para cantar. Enfim, a escolha é livre, tá? Mas eu preciso que vocês gravem um trechinho, não precisa ser a música toda, um trechinho lá com o áudio do celular mesmo, tá? Para isso, eu vou dar para vocês, acho que 2 minutinhos é suficiente, né? Começando agora.
Ok, 2 minutinhos. Todo mundo conseguiu gravar? Beleza. Então, agora a gente vai fazer os exercícios, certo? É importante que vocês saibam que existem basicamente 3 tipos de exercícios. Os exercícios isométricos, isocinéticos e isotônicos. O que isso quer dizer? Vou falar de 2, tá? A gente tem o exercício de isometria ou isométrico, que é o quê? É um exercício de sustentação. Então, quando eu faço, por exemplo, eu sustento uma mesma nota, seja com vibração, seja com uma vogal, enfim, do jeito que for, eu estou fazendo um exercício isométrico. O que esse exercício faz? Esse exercício, ele traz condicionamento pra gente. E nós, cantores, precisamos de condicionamento, ou seja, nós precisamos bombar os músculos que fazem a nossa voz, certo? Então, os exercícios de nota longa, ou seja, de sustentação, eles são muito importantes pra gente, inclusive dentro do ETVSO. E nós temos o segundo tipo, que é o exercício isotônico. O que é o isotônico? É você mudar entre 2 posições. Então, por exemplo, quando eu faço eu estou mudando entre uma nota e outra. Esse é um tipo de exercício que traz coordenação para a nossa prega vocal, para o nosso instrumento. Se nós pensarmos que nós, cantores, o que a gente faz basicamente? A gente fica transitando entre diferentes notas, é assim que a gente canta uma melodia, certo? Então, coordenação para a gente é fundamental. Então, quando nós treinamos os exercícios de ETVSO com isometria e com isotonia, nós estamos fazendo 2 coisas muito importantes, ganhando condicionamento e melhorando a nossa coordenação, certo? Então, vou propor aqui alguns exercícios. O primeiro exercício é exercício de vibração de lábio, tá? Quem tem dificuldade na vibração de lábio e fica travando, não se desespera. Isso também é um pouco de prática, tá? O que você vai fazer? Você vai molhar o seu lábio, vai colocar os 2 dedos, ó, no canto da boca e puxar para cima, enquanto você faz um biquinho. E isso facilita a vibração, tá? E nós vamos sustentar as notas. Além dessa vibração, eu quero que vocês pensem que dentro da boca de vocês, vocês estão falando U. Então, certo? Além disso, eu quero que vocês pensem que não tem muito volume. É como se a gente estivesse pensando em uma voz mais falsinha, mais cheia de ar. Certo? E aí, ó, nós vamos começar aqui. Quem tem dificuldade nessa nota, respira e pega um pouquinho mais adiante, tá? E vamos sustentar, ok? Então, 1, 2, 3, foi. Continua vibrando. Lembra do U? Lembra que é um falsetinho, né? Então não vai ter muito volume.
e parei aí. Lembrando que eu tô tocando a nota aqui, ó, pra gente ficar com afinação na cabeça, mas a nota é ligadinha, né? Sem interrupção, ok? Tudo bem até aí? Acredito que sim, né? Bom, essa é uma forma de fazer exercício de vibração, com isometria. Agora a gente vai fazer um outro, que é a vibração de língua. Também pensando meio U. Ok? Se alguém de repente sentir, como eu sinto que um lado meu começa a ficar muito tenso, minha língua começa a travar, é o meu lado esquerdo. Se acaso você sente isso aí, eu convido você a fazer esse exercício pensando num ventilador. Então você vai vibrar levando o pescoço de um lado para o outro, certo? Então, vamos lá? Todo mundo aqui, ó, no mesmo lugar. 1, 2, 3, foi. Levinho. Tenta na vibração colar uma nota na outra, fazendo glissandos. Parei aí, tá? E aí, quem tá dizendo aqui, eu não consigo, não consegue fazer a vibração de língua, faça de lábio, tá? Não consigo fazer a de lábio, faça de língua. O ideal é aos poucos e treinando para desenvolver essa habilidade. Porém, a gente não vai ficar somente nos exercícios de vibração. Nós faremos outros tipos de exercício. Então, se vibração é uma coisa inviável para você, tem outros exercícios que você vai conseguir fazer, tá? E aí tem um outro comentário muito importante aqui que disse, haja fôlego. Lembra que eu disse que esses exercícios, eles também melhoram a coordenação entre ar e fonação? Pois é, quando a gente faz nota longa, como esse tipo de treinamento, é uma oportunidade muito importante que a gente tem de organizar melhor o nosso apoio. Tanto a entrada do ar, né, o lugar certo de respirar, quanto a sustentação, que é o apoio. Então, por isso que a gente está fazendo nota longa, é muito importante. Eu não sei vocês aí, mas eu que estou falando aqui, eu já senti que a minha voz ela já está diferente do que estava quando eu comecei a falar com vocês. A gente fez pouco tempo de exercício, tá? O próximo exercício que a gente vai fazer, isso com certeza todo mundo consegue fazer, que é o fricativo sonoro, é o Z, Z de zebra,
ok? Nós vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez esses últimos, tentando glissar entre as notas, certo? Ou seja, ligar uma notinha na outra, tá? O que é importante aqui? À medida em que vai ficando agudo, não aumente o volume, aumente a saída do ar. Então, por exemplo, ao invés de fazer aqui eu tô forçando minha garganta. Faça. Aumenta a saída, certo? De ar. Então, vamos lá? Z. 1, 2, 3, foi. Lembra que tem pouco volume e a gente aumenta nos agudos a saída do ar. Respirou, relaxou, certo? Acredito que esse tenha sido mais tranquilo, de repente, que os de vibração, ok? O próximo exercício que a gente vai fazer, nós vamos precisar do lápis, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão segurar o lápis entre os lábios, fechando os lábios, tá? E a gente vai fazer um M. Não pode sair ar pela boca. O ar tem que sair só pelo nariz. E todas as notas a gente vai tentar manter acima do lápis. Não pensa nada para baixo do lápis. Sempre para cima do lápis, ok? Vamos começar aqui, ó. Cuidado para a língua não fazer isso daqui, ó, e fechar o fundo. Senão não vale, o exercício não vale. Deixa a língua relaxada. Então passa um scanner aí, garanta que é M. Partiu? 1, 2, 3, foi.
para cima do lápis, tenta ligar as notas o máximo que vocês conseguirem. Se quebrar, como a minha, por exemplo, aconteceu, não tem problema. Lembrem-se que é um exercício que não tem muito volume. Desculpa. Garanta que a língua não está tampando lá atrás. Lembra que os graves também tem que ficar em cima do lápis. Certo? Ótimo. Olha só, além de vocalizar assim, a gente vai usar esse exercício também na melodia da música que vocês gravaram. O trechinho da música que vocês gravaram, vocês vão cantarolar agora, porém com o lápis aqui. Então, é esse mesmo exercício com a melodia da música. Então, por exemplo, a minha música, né? E aí vocês vão fazer com a música de vocês. Então, 1 minutinho. Experimenta lá. E aí eu vou dar 1 minutinho para vocês repetirem. E enquanto vocês estão fazendo o exercício, se conecta com as coisas que são importantes. Não é um exercício de muito volume. Tudo tem que ficar acima do lápis. Não pode sair ar pela boca, é somente pelo nariz. A língua não pode recuar, a língua tem que estar relaxada. Então, vai passando um scanner em tudo isso enquanto vocês estão cantando aí com o lápis. Muito bom. Último exercício. Vocês vão continuar com o lápis aqui, fechadinho, do jeitinho que estava fazendo. Só que agora vocês vão tentar articular a letra. Ok? Mas tudo aquilo que estava válido lá para o exercício só com a melodia ou só com as notas, tá válido com a letra. Então, meu exemplo, como vai ficar?
Ou seja, tentar articular com lábios na boca. Não pode sair ar pela boca, só pelo nariz. A língua não pode recuar, é um M. Lembra que é um M. Bora, mais um minutinho. E aí, depois as dúvidas, eu vou responder, tá? Vou ouvir vocês também. Muito bom, muito bom, muito bem. Larguem os lápis, parem de fazer o exercício, pega o celular e grava novamente o mesmo trecho que vocês gravaram antes, de preferência na mesma tonalidade, tá? Então, se tiver que ouvir a gravação para entender aonde vocês gravaram e gravarem novamente. Agora, depois dos exercícios. Gravou? Escuta a primeira gravação e a segunda gravação. Perceba se houve diferença na qualidade do timbre, se ficou mais claro, mais escuro, mais aberto, mais brilhante, mais afinado. Ouçam os detalhes, comparem uma gravação e outra. Pergunta: mudou alguma coisa? Digita aí no chat para mim, por gentileza, o que vocês perceberam. Aqui é um milagre, que diferença. Senti super um som mais limpo, o som ficou mais aberto, tende a ficar mais brilhante, né? Não sei se vocês perceberam também a hora que vocês estavam cantando, mas fica mais fácil cantar. Quando a gente faz o exercício da maneira correta, né? Som limpo, aberto, parece que sai mais fácil com menos ar. Exatamente, como eu disse, eles equilibram a adução, né? Fechamento das pregas vocais. A Regina tá dizendo, eu não fiz a primeira parte, mas com os exercícios a voz fica mais firme. Exatamente, mais firmeza na produção, ficou mais fácil cantar. E olha só, nós fizemos
pouco tempo de exercício. Nós nem fizemos tanto tempo assim. E poucos exercícios. E perceba quantos benefícios a gente percebeu simplesmente com esse breve treinozinho. Numa região, inclusive, bem específica da voz. A gente nem caminhou mesmo em toda a extensão da voz. Então, imagina que a voz é um comportamento, né? O resultado que a gente entende como voz, como timbre, é um resultado de comportamentos musculares. Imagina se a gente tem o hábito de fazer esse tipo de treinamento todos os dias. Como vai ficar esse comportamento muscular daqui a um mês, por exemplo, com você estudando todos os dias? Vai mudar tudo. Percebe? Então, é o tipo de exercício que a gente deve ter como os queridinhos. E aí, pessoal que tá no Asas da Voz. Lá a gente tem exercício de condicionamento e um exercício de trato vocal semi-ocluído, que é o soprado, né? Quem tem dificuldade, por exemplo, em fazer o empuxo, principalmente tanto tempo de empuxo, que lá tem bastante tempo, que sente que faz o empuxo, a voz fica muito cansada ou fica muito pesada, substitua o empuxo por estes exercícios. Ou você ainda pode fazer alternado. Então, num dia eu faço o empuxo e o soprado, no outro dia eu faço as vibrações. E assim a gente vai intercalando, certo? Manu, agora as perguntas básicas, né? Como eu posso fazer esses exercícios? Em que região? Você pode fazer em toda a extensão vocal, vibração de lábios, por exemplo. Inclusive, galera que tá buscando super agudos, né? Lá no super agudos. E tenha em mente que na região dos super agudos é muito comum a voz quebrar, como aconteceu comigo aqui, ó. Perceba? E isso acontece porque uma mucosa que fica lá no fundinho da garganta, ela repousa sobre a prega vocal. Então é normal quebrar, não precisa lutar contra isso. Se acontecer, é normal, tá? Pode acontecer lá no super agudos. Então, vibração de lábios e de língua, você pode fazer em toda a extensão da voz. Graves, médios, agudos, muito graves, muito agudos, certo? O fricativo sonoro, que é o Z, você pode fazer nos graves até o Si3, aqui. A partir daqui vai começar a ficar mais dificinho fazer, então vai até aqui, tá? O humming, que é aquele de boca fechada, né, que a gente fez com lápis, em cima do lápis, ele também pode ser feito em toda a extensão vocal e como a gente fez aqui, nas melodias das músicas que vocês cantam, certo? Quanto tempo eu posso fazer? Você pode fazer séries de até 30 minutos de vibração. É um super exercício, ok? 30 minutos lá vibrando, fazendo humming, ou seja, todos os exercícios de ETVSO que a gente fez, 30 minutos, até 30 minutos, até 3 vezes por dia. Então, você pode fazer de manhã, você pode fazer à tarde e você pode fazer à noite, por exemplo, se você tem este tempo disponível. Não consigo fazer de manhã, à tarde e à noite. Posso fazer 2 vezes por dia? Excelente, 2 vezes por dia. Não tenho 2 vezes por dia, posso fazer 1 vez por dia? Pode. Lembrando que se você faz 2 vezes, é mais eficiente, porque o efeito é cumulativo. Quanto mais a gente faz, mais condicionamento a gente ganha, mais flexibilidade a gente ganha, mais controle a gente ganha, certo? Agora vamos lá. Agora eu quero saber de quem não conseguiu fazer, quem sentiu que deu ruim. Quero saber. Digita aqui para mim. Me perguntaram, é normal cansar a laringe? Esses exercícios de trato vocal semi-ocluído, eles exigem um pouco de força da sua laringe.
Se a sua laringe está muito preguiçosinha, você vai sentir sim, pode sentir um certo cansacinho, tá? Mas fique atento, porque, ou atenta, seu nome todo não aparece aqui para mim, quem fez essa pergunta. Fique atento a, eu fiz o exercício durante uma semana, 3 vezes por dia, e depois de 7 dias eu ainda tô cansando, tem coisa errada aí. É um exercício que, assim, num primeiro dia sentir cansaço, normal, normal. Segundo dia, legal. Terceiro dia já é para sentir menos. Quarto dia, menos ainda. Quinto dia, menos ainda. Certo? À medida que a gente faz, o normal é o cansaço começar a ir embora e não persistir. O que eu geralmente posso estar fazendo errado nesse tipo de exercício que está me cansando? Volume demais. Porque pensa bem, você está com o seu trato vocal semi-ocluído, ou seja, você causou uma barreira para a saída do ar. Se você usa muito ar ou muito volume, esse ar que passou pela sua prega vocal e entrou no seu trato vocal, ele não tem tanto espaço para sair, porque você não está com a boca aberta. Então, ele vai voltar lá para a laringe, ele vai causar o que a gente chama de efeito rebote. Então, a sua laringe ela vai estar sofrendo força de baixo, com o ar que vem do pulmão, e de cima, com o ar que não tem espaço para sair pela boca, ele volta. Então, a sua laringe vai estar sofrendo literalmente. Então, cuidado, ok? Com excesso de volume, sobretudo, nesse tipo de exercício, ok? Bom, vamos ver. Peraí, deixa eu achar os comentários aqui de quem sentiu dificuldade. Estão perguntando se melhora a afinação também. Com certeza, se melhora a coordenação, melhora a adução, tende a melhorar sim a afinação. Se a questão da afinação não for uma questão de falta de percepção auditiva. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu toco essa nota e peço para você cantar essa nota. Oi, uma, ba, com qualquer coisa que seja. E você canta. Deixa eu pensar aqui. E você canta. Ou seja, uma nota que não tem absolutamente nada a ver com essa nota aqui. Então, aí já não é uma questão de técnica vocal. É uma questão de percepção auditiva. Aí a gente precisa fazer outro treino, que é treinar o seu ouvido para conseguir distinguir as notas e melhorar a sua afinação. Porém, quem tem um bom ouvido, mas a afinação bambeia às vezes, por falta mesmo de condicionamento, de falta de técnica mesmo, sim, esse tipo de exercício vai melhorar muito a afinação. Eu ainda estou com a voz bem debilitada por causa da gripe, mas a quebra diminuiu, a resistência melhorou e a voz ficou mais limpa. Ótimo! E aí, é muito importante isso daqui. Se eu estou em quadro de it, quando eu estou inflamado, né? Faringite, laringite, todos os ites relacionados à garganta, trato vocal superior, cuidado! Tá? Faça uma vibração de levezinho, não fica muito exigindo demais do instrumento, porque é um momento em que você está fragilizado e, sobretudo, evite os agudos, tá? Porque quando eu estou principalmente em quadros de faringite, eu posso causar uma lesão se eu ficar forçando a minha voz nos agudos. Então, a gripe, e aqui é importante a gente colocar isso, eu tenho uma questão de inflamação do trato vocal superior, né? Fica tudo congestionado e tudo mais. E tem uma questão respiratória aí também, né? Porque a minha respiração vai ficar meio atrapalhada. Então, eu coordenar som e mais a respiração, eu posso me fadigar com mais facilidade, fazendo sobretudo esses exercícios de isometria, que são os exercícios de sustentação. Então, quando você estiver nesse momento, vai com calma, ok? Manu, eu tô tossindo, com a garganta irritada, então eu só tô acompanhando. Ok, ótimo. Isso mesmo, depois você fica com material para estudar, tá?
Resultado excelente. A canção cantei, tem alongamento numa parte que preciso de 9 tempos e fluiu com tranquilidade sem força. Ótimo. Manu, tenho treinado super agudos, mas parece que não consigo mais ganhar notas. Ótima questão. Vocês vão perceber que, inclusive, esses exercícios que vocês estão fazendo hoje, a gente fez o exercício, cantou e assim, foi uau! Mudou muita coisa, tá? À medida que vocês vão fazendo diariamente, gravando para ter esse feedback, o antes e depois, vocês vão vendo que o uau começa a não ser mais tão uau. Começa a ser, tem uma diferença, mas não é uma diferença tão gritante assim, tá bom? E isso é assim com qualquer coisa que você vai treinar no canto. Então, quando a gente começa a fazer, por exemplo, exercício para ganho de extensão, logo no começo, pá, surge um monte de notas. Você fala, uau, que demais! Cara, cresceu a voz, beleza! E aí o tempo vai passando e parece que você estaciona e que você não sai daquele lugar, tá? É normal, é assim mesmo que acontece, tá bom? É igual o treino de academia. Você vai na academia, levanta uns pesos, no dia seguinte você tá todo dolorido. A partir do momento que você vai todo dia, você já não vai ficar tão dolorido assim. É como se, antes parecia que era diferente, tá? Mas lembrem-se, é músculo, então é cumulativo. Ou seja, se eu quero continuar ganhando, aumentando, eu tenho que continuar fazendo o que eu estava fazendo que funcionou e mais, eu tenho que colocar carga. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu fiz os exercícios até, sei lá, conseguir chegar nessa nota. E aí eu vou fazer exercício e toda vez eu vou somente até essa nota. Como é que você vai ganhar mais? Você não botou carga, você já chegou aqui. Aqui o instrumento já entendeu, a musculatura já entendeu. Ela já se acostumou a chegar aqui. Agora você precisa ir além. Então você precisa fazer exercício até aqui. Certo? E isso é com tudo na voz, tá? Então, tenham sempre isso em mente, tá? Eu tive muita dificuldade para manter os graves acima do lápis. Realmente, sobretudo as mulheres com vozes mais agudas vão ter dificuldade em manter os graves acima do lápis. Por que isso acontece? Porque quando a gente canta os graves, a tendência é que nós tenhamos um abaixamento brusco da nossa laringe. E aí o grave pesa, tá? E a gente perde até a adução. Como é que a gente faz? Insiste em cima do lápis, todo dia, em cima do lápis. E tenta sempre botar em cima do lápis, que vai chegar uma hora que esse comportamento ele vai surgir, tá? E a gente põe o lápis justamente para te dar uma referência sinestésica, ou seja, você tem algo real aqui, algo que tá te dizendo para cá, ó, aqui tá delimitado, é daqui para cima que você vai cantar, daqui para baixo não. Então isso daqui é um facilitador, tá? Diferença entre vibração de língua e vibração de lábios. A diferença é como o seu trato vocal vai se organizar para fazer essas vibrações. Quando você faz vibração de língua, você tem todo o trato vocal livre, aspas, de uma obstrução no fim do seu trato vocal, que seria seu lábio, né? Quando você faz vibração de lábio, a obstrução fica antes, tá? Então a gente muda o ponto articulatório. Manu, posso fazer esses exercícios junto com os exercícios de manutenção da laringe? Pode, esses também são exercícios de manutenção da laringe. É um tipo de aquecimento também. Vocês sentiram nesse pouco tempo que a gente fez os exercícios que a voz ficou mais aquecida? E olha só, os resultados que vocês relataram, ficou mais fácil cantar, ficou fluido, ficou mais brilhante, tudo isso é sinônimo de que nós conseguimos um aquecimento. Então, sim, esses exercícios, eles são muito eficientes para aquecer a voz também, tá? Shimon, seja bem-vindo. Chegou agora. Muito bem. Alguma dúvida a mais a respeito de todo o conteúdo de exercício de trato vocal semi-ocluído? Digita para mim. Itamar tá dizendo, teve um momento com lápis, né, que a voz tremia. Normal.
Isso é a musculatura lá tentando achar um jeito de fonar, já que você apresentou um problema para ela. Porque o trato vocal semi-ocluído, desculpa, você apresenta um problema para o seu instrumento. Qual é o problema? Tá fechado aqui na frente. Então, você vai ter que abrir espaço para fazer essa voz sair. Então, lá na laringe tem um desdobramento. Voz treme, a afinação fica capenga, às vezes o grave vira um fry, tá? Todas essas coisas podem acontecer, tá? E é muito legal que aconteça, porque é sinal que tá tudo certo, ok? Com o tempo de treinamento, vocês vão começar a dominar cada vez mais isso, e isso vai ficar cada vez mais fácil, mais fluido, tá? Que mais? Senti que minha voz tremeu no Z, a mesma situação do Itamar. Exatamente, a mesma coisa. Zzz, eu trago um problema, eu fecho aqui. Zzz, então o instrumento vai ter que se reorganizar para fazer o som. E é por isso mesmo que esse tipo de exercício, ele melhora a nossa técnica vocal, melhora o nosso condicionamento, porque a sua laringe ela vai ter que funcionar a partir de um problema, de um estresse, ela vai ter que se reorganizar. Então, para não se machucar, ela vai ter que se organizar muito bem, tá? Rô, eu tô vendo que você tá tossindo bastante aí. E aí, deixa eu só pegar uma deixa aqui, que é importante também, para que vocês todos fiquem ligados. Excesso de tosse, não estou falando de quadro de gripe, tá, galera? De quadro de dor de garganta, eu não tô falando disso. Eu tô falando de tosse seca persistente. Sabe aquela tosse seca que não vai embora? Você fica o tempo todo... Tem alguma coisa aqui? Isso é indicativo, pode ser um indicativo forte de refluxo. Tá? Então, fiquem atentos a isso. Tá? Muito bom. Mais alguma dúvida? Manu, o lápis vem para mostrar como a gente deve cantar sem forçar a garganta? Pensar que a voz tem que sair mais pela parte superior? O lápis vem sim como um indicativo de que você vai amplificar a voz fabricada na sua garganta, no seu trato vocal e não na sua garganta. Então, o famoso canto de garganta, né, que é a voz presa, entalada, né, esse tipo de voz tem como característica o desejo, mesmo que não seja consciente, geralmente não é, geralmente é inconsciente, de amplificar a voz na garganta. E aí os fonos, professores de canto, vão dizer: a sua ressonância está baixa, sobe a ressonância. Pensa na voz de máscara. Aí vem um monte de nome. Pensa na voz do algodão doce. Pensa na voz não sei o que lá. Tudo isso, na verdade, está querendo dizer o quê? Para de usar somente a sua garganta para amplificar o som, porque não é o único espaço e nem é o maior espaço. O maior espaço é a sua boca. Né? Então, o lápis vem sim como uma saída para fazer a gente entender que eu posso usar esse espaço superior para amplificar o som e não ter que tirar o som e amplificar o som aqui embaixo. Isso aqui não vai funcionar. Manu, mais uma dúvida. Eu posso fazer até 30 minutos 3 vezes ao dia por quanto tempo? Infinito e além. Ok? Não tem quanto tempo, né? Lembrando que é acumulativo. Se você faz sempre, você tem sempre um instrumento, bombadão, espertão, preparado. Se você para de fazer durante um tempo e não faz nada, você vai sentir. A hora que você tiver que cantar, você vai sentir. E muito provavelmente vocês sabem disso, né? Quando a gente fica um tempo sem cantar, um tempo sem se exercitar e a gente vai começar de novo, parece que a gente regrediu. Você fala: poxa, eu já tinha andado um pouquinho, eu parei uma semana, mudou tudo, né? Tem até uma piadinha aqui, você fica, como é que é? Não sei se eu vou lembrar, mas acho que é isso. Você fica um dia sem estudar, ninguém percebe. Você fica uma semana sem estudar, você já percebe. Você fica 2 semanas sem estudar, o vizinho já sabe, né? E por aí vai, entende? Então, é isso. Manu, tem uma percepção razoável para produzir as notas, mas quando eu faço vocalizes, à medida que vai subindo, eu perco a afinação. O que fazer nesse caso?
Faça vocalizes descendentes, ou seja, vocalize que já começa numa nota aguda, para que você tenha a referência de como é chegar lá e depois descer, tá? Isso aqui acontece muito, não sei se é o caso, porque eu não consigo ver o nome da pessoa. Deixa eu ver se agora eu consigo. É, Antônio. É você mesmo, Antônio. O que isso tem a ver também? Eu não sabia que era o Antônio, mas eu já ia dizer. Homens de vozes mais graves, mais pesadas, quando vai fazer exercício ascendente, tem mais dificuldade em subir, por conta da lei da inércia. Já falei sobre isso, né? O corpo tende a permanecer de um jeito, a gente tem resistência à mudança. Então, se você começa a fazer um vocalize no grave, oi, a voz quer ficar lá, ela não quer subir. Então, o que você faz? Você faz o contrário. Pega de lá de cima e vem descendente, tá bom? Manu, às vezes, sem querer, eu estrangulo a minha voz. Faço força e aí a voz sai estranha, com certeza. E aí é muito treinamento, tá? Muito treinamento, monitoramento, perceber, começar a perceber quando isso acontece. Quando você estrangula. Será que não é numa região específica da voz? Qual região que é? Ou será que não é um momento que você está buscando mais volume e aí você força para ter mais volume ao invés de usar os seus amplificadores? Então começa a prestar atenção. A gente precisa começar a prestar atenção quando dá errado. O que eu fiz que deu errado? Quando dá certo, o que eu fiz que deu certo? Então não é só abrir a boca e sair cantando, ou abrir a boca e sair fazendo exercício, pensando nos boletos, né? Não rola. Precisa desenvolver propriocepção. Gente, isso é muito sério. Isso faz a diferença na vida do ser humano, tá? Era isso que eu tinha que falar. É claro que vai ter momento em que eu não quero pensar. Eu quero abrir a boca e sair cantando. Claro! E deve fazer isso, né? Porque cantar pensando é muito ruim. Mas é por isso que a gente estuda. Então, a gente tem aquele momento que é do estudo, aquele momento que eu vou pensar. Gravei, deu errado aqui, o que eu fiz? A minha boca tava assim, canta na frente do espelho, uso Mindvox, toda aquela coisa. Pra depois chegar um momento que você liga o botão do F e simplesmente canta, ok? Manu, posso fazer esses exercícios com o Mindvox? Com certeza pode, tá? Bom, então, acho que é isso para hoje. O Zoom não derrubou a gente. Lawanda disse, Manu, você disse que não pode cantar no mesmo dia que faz exercício mais pesado. No caso desses exercícios, posso fazer e cantar? Vamos lá. O que eu disse foi, imagina que você tem uma apresentação e que você precisa cantar, sei lá, 1h20. Um show. Você tem um show para fazer. E aí você tem 1h20 que você tá no palco e você tem que dar conta daquele repertório. Naquele dia, você vai usar a sua voz pessoa jurídica, né? Tem a voz pessoa física e a voz pessoa jurídica. A voz pessoa física é aquela que a gente canta para os amigos, é aquela que eu canto para mim mesma, é aquela que eu falo. Agora, a voz pessoa jurídica é quando eu subo no palco para fazer uma apresentação, qualquer que seja o palco, qualquer que seja a apresentação, certo? Quando eu vou usar a minha voz pessoa jurídica, eu tenho que entender que se eu tenho que cantar 1h20, não dá para eu pegar nesse dia que eu tenho que fazer essa apresentação e fazer uma bateria de exercício que eu sei que são exercícios mais pesados que vão me cansar. Por que eu não posso me cansar? Porque eu tenho que cantar 1h20. E eu tenho que dar o melhor de mim, tenho que ter o melhor desempenho. Então, esse é o dia em que eu não vou botar carga. Certo? Mas eu posso fazer esses exercícios, sendo que eu faço esses exercícios, eu fico mais relaxada, eu fico mais flexível, a minha voz fica mais limpa. Sim. Então, você deve fazer esse tipo de exercício.
E esses exercícios de ETVSO, trato vocal semi-ocluído, são excelentes exercícios, inclusive, de aquecimento. Então, você pode fazer os exercícios, inclusive, antes de subir no palco para cantar. Agora, o tempo que você vai fazer isso é importante. Eu não vou fazer 30 minutos, 40 minutos desses exercícios para subir no palco e cantar 1h20. Eu não preciso disso. 10, 15 minutos eu já tô aquecida. Ok? Então, é sempre importante a gente ter em mente isso. Aonde a gente tá, para onde a gente vai. Ok? Ficou claro? Estão me perguntando se a live vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada, vai subir para as plataformas. Sobe para o YouTube, lá na aba Comunidades, sobe para o Cantando com Manu, sobe para o Asas da Voz, sobe para a plataforma do Kit. Bom, Edivane está me agradecendo. Teve a primeira participação numa missa do Sábado de Aleluia. Olha que legal. Uma missa extensa com muitos cantos. E eu estava com muito medo. Deu tudo certo. Ótimo, fico feliz. Ótimo, muito bom. Eu gostaria de me preparar para entrar no estúdio. Coisa linda. Bora treinar. Bom, aí tem agradecimentos. Muito obrigada, gente. Ok, ótimo. Então, parando de gravar agora, mas lembrem-se, principalmente quem tá lá no treinamento do Asas da Voz, tá? Eu posso usar esses exercícios como condicionamento, como aquecimento, como parte do meu treinamento também, certo? Parando, então, de gravar. Cadê meu botão?